voto impresso, qual a solução, a transparência maior que ele traz para a urna eletrônica? Nenhuma. As urnas são inauditáveis e inauferíveis. Só que eu acho que a gente entregando um recibo de voto para cada pessoa, eu acho que a pessoa vai se sentir mais segura. Ele quer o voto impresso, mas ele vigiar os votos para saber voto de cabresto. Se o Datafolha está certo, vamos mudar o sistema, presidente Barroso, presidente do TSE Barroso, que assim esse candidato vai ser eleito. Agora, quem não quer mudar o sistema, porque tem certeza que o voto não auditável servirá para eleger quem não tem voto. Há 25 anos, nós adotamos pioneiramente um sistema de urnas eletrônicas. Jamais ocorreu qualquer caso de fraude comprovada ao longo de todo esse período. Justamente ao contrário, nós eliminamos os casos de fraudes que ocorriam rotineiramente quando se adotava o voto em papel. A história da urna, da votação brasileira, ela sempre foi marcada por uma questão de fraude em todo o sistema, né? Nós tivemos a questão da própria Revolução de 1930, né, que leva Getúlio Vargas ali ao poder. As forças que apoiavam Getúlio Vargas se comprometeram com ele, né, em apoiá-lo, se em troca ele criasse, por exemplo, um novo sistema eleitoral. Isso por quê? Porque o sistema anterior era todo viciado em fraudes. E aí então se cria, lá em 1932, a Justiça Eleitoral, para trazer uma certa coerência às eleições e também, né, afastar ali as fraudes. Aí isso vai continuar, né, porque o voto continuava manual. Para tentar resolver isso, a Justiça Eleitoral vai criar, né, máquinas, no início, né, chamadas máquinas de votação, que se evoluem para as urnas eletrônicas. Nesse período em que houve a implementação da urna eletrônica, nós não tivemos registros de fraudes eleitorais como nós tínhamos no período da cédula impressa, né, em que sumiam cédulas, né, a contagem, ela poderia ocorrer erros de contagem, né, e isso com a urna eletrônica não ocorreu nesse período em que nós tivemos a urna implementada, o que garante a um processo de legitimidade de um dos principais processos que regem uma democracia, que são as escolhas dos nossos governantes para que eles possam exercer mandatos eletivos. Quando você termina de votar, a sala fecha, a gente pega a contagem dos votos ali no papel. Só que eu acho que a gente entregando um recibo
de voto para cada pessoa, eu acho que a pessoa vai se sentir mais segura e, querendo ou não, vai ser uma segurança a mais para um sistema de tecnologia que ele é falho. É fácil hackear, não é difícil. Tudo hoje é fácil ter acesso à informação. Tanto que na eleição de 2020 a gente teve um caso de hackeamento, né? Acredito que seja segura, inclusive eu sei que não tem comprovação nunca de corrupção, mas ela já foi hackeada uma vez. A tecnologia ela avança a cada segundo. Quem garante que nunca vai ser? O voto já é impresso. Toda vez que você fecha a urna, você busca aqui, você sabe quantos votos que teve. Que é melhor. Agora, ele quer o voto impresso, mas ele vigiar os votos para saber voto de cabresto. Ele quer votar quando, né? Ele foi deputado federal há 7 vezes, ninguém nunca ficou sabendo. Totalmente, a urna é totalmente confiável. Eu já acompanhei abrir e fechar. Eu sou eleitor de Abadia, de Goiás, entendeu? E a gente toda vez tem a revisão, vai lá, eles vão lá, testam as urnas, você entendeu? Não tem nada de erro, não. Isso aí é retrocesso. Retrocesso. Você lembra quando o voto era impresso? Não é da sua época, é da minha época. Tinha deputado aí que foi eleito não sei quantas vezes. Você usava o voto em branco e dava para o fulano de tal. Quantas vezes foi feito isso? Esse voto hoje é totalmente seguro, pode ter certeza. Absolutamente não é confiável. O PSDB, em 2015, apresentou um relatório de mais de 200 páginas feitas por técnicos, em que, à época, o então deputado federal Carlos Sampaio, de São Paulo, ele apresentou claramente, e 2 palavras chamam a atenção naquele relatório que foi apresentado à época: as urnas são inauditáveis e inauferíveis. Nós temos diversos estudos científicos, eu vou citar 3 grandes nomes, né? Que é o Dr. Amilcar Brunazzo, ele é pós-doutor em Ciência da Comunicação pela USP, Dr. Diego Aranha, pós-doutor pela Unicamp, e Dr. Bruno, que é pós-doutor pela UNB, ou seja, 3 das mais altas autoridades mundialmente reconhecidas das 3 maiores universidades do Brasil. E eles atestam cabalmente, através de perícias, de que as urnas, elas são sim passíveis de serem violadas. À primeira vista, qualquer pessoa que vê a necessidade, a discussão de um voto impresso, pensa, por que não? Ué, se vai ser mais transparente, é melhor que tenha esse aperfeiçoamento. E por que que isso não é verdadeiro? Porque a lei, ela não traz algumas soluções. Para citar um exemplo, nas eleições de 2018, aqui no estado de Goiás, foi noticiado por toda a imprensa de uma senhora que foi à urna votar e parou a votação, chamou a mesa de votação, porque ela estava apertando 17 e não aparecia o Bolsonaro na urna. Então ela disse que tinha descoberto a fraude e ia mostrar ali. Só que ela estava votando para governador. Ela não tinha chegado no presidente da República ainda. Como não tinha nenhum candidato do PSL na disputa do pleito ao cargo de governador, não ia aparecer a foto do Bolsonaro ali nunca. Então, assim, qual que é a proposta do voto impresso? Imprimir um comprovante para o eleitor confirmar se aquele ali são os candidatos que ele votou, e aquele comprovante segue para uma urna sem que o eleitor tenha contato. Só que aí eu faço o seguinte questionamento: se chega o comprovante lá, o eleitor olha, fala, não foi nesse candidato que eu votei aqui não. O voto lá na cabine é inviolável. Como é que vai saber se corresponde ou não? Aí, diante dessa afirmação do eleitor, anula-se os votos daquela urna ou não? Qual que é a solução jurídica para esse problema? Não se tem, a lei não traz. Então, assim, o voto impresso, qual a solução, a transparência maior que ele traz para a urna eletrônica? Nenhuma. Quem vai fazer auditoria? O cidadão comum não é um técnico especializado, não é uma empresa. Então, o nosso problema em relação à palavra auditável também pega nesse segundo ponto, até porque o TSE que vai contratar empresas especializadas ou técnicos para fazer auditoria. Então, se o TSE já está em xeque, já está sob dúvida, ele vai contratar empresas para fazer auditoria? Nós defendemos que cada poder deve permanecer dentro da sua esfera de atribuição. Nos causa muita estranheza e até mais do que estranheza, muita preocupação
situação um ministro da Suprema Corte, que é o atual ministro do Tribunal Superior Eleitoral, fazer um ativismo político contrariando a Constituição, da qual ele tem que defender. Nós rechaçamos esse ativismo. Antigamente era só um ativismo judicial, que já éramos contrário. O ministro tem que cuidar da Constituição, ele tem que julgar, não tem que fazer ativismo judicial. E para nosso entendimento a coisa se agravou ainda mais com um ativismo político, que evidentemente tem sido realizado pelo ministro Barroso. Esse sistema ele é disponibilizado durante 6 meses para que os órgãos fiscalizadores da Justiça Eleitoral, né, possam atuar. Quem são eles? O Ministério Público, a OAB, a Polícia Federal. Então, essa questão de que muitos alegam que a Justiça Eleitoral ela tem um poder muito grande, mas na verdade ela é auditada durante todo o período. Quem tem a responsabilidade são os partidos políticos com seus representantes, o Ministério Público, que representa o povo, né, e a OAB. Além disso, a gente tem outros órgãos, como por exemplo a própria Polícia Federal. Eles recebem o código-fonte, analisam todo o código que vai para a urna e verificam se ele funciona corretamente. Já na sessão eleitoral, o próprio mesário ele tem condição de verificar se essa urna ela está ou não com votos. Como que acontece isso? Exatamente na hora que ele liga a urna, ela vai cair nessa tela de impressão de zerésima. Esse relatório significa que, na hora que eu confirmar, significa que ele vai falar aqui, através de um QR Code, ele consegue verificar se esses dados pertencem a essa seção. E a partir desse momento, ele confirmando que a zona é a seção dele, ele confirma e aqui vai ser impresso um relatório mostrando que a memória dessa urna eletrônica, que no caso ela é representada por uma mídia como essa aqui, essa memória vai estar zerada. E esse relatório representa exatamente isso. É um relatório onde a gente vai ter a lista de todos os candidatos e a quantidade de votos que existe. Nesse caso, está tudo zerado. E a partir daí, os fiscais da sessão, verificando que a sessão está zerada, aí inicia a votação. Todos assinam esse documento aqui no final, o presidente, os mesários, os fiscais, informando que essa sessão começou sem nenhum voto. No momento de finalizar a sessão eleitoral, tem um código, isso não é senha, tá? É um código porque o mesário precisa informar para a urna que chegou o momento de encerrar. Normalmente é o número da zona eleitoral, o número da sessão e o restante preenchido de 9. Aí ele pergunta se eu desejo realmente encerrar. Ele vai proceder o encerramento, aí ele informa a votação encerrada, e aqui é que está o segredo da questão de que é o voto que o eleitor colocou na urna, esse é o momento em que há a efetiva totalização dessa sessão. Na hora que eu confirmar, vai sair o relatório com os votos que eu captei, né, que o eleitor fez e essa sessão aqui registrou. Ou seja, ao final da votação de uma sessão eleitoral, aquela sessão já tem o seu resultado. Aqui, ó, esse é o boletim de urna com todos os votos que foram registrados na sessão eleitoral. Esse boletim de urna, ele já tem o somatório de todos os votos registrados aqui. Então você consegue pegar aqui o candidato X, quantos votos ele teve nessa sessão. E só sai aqueles que tiveram voto. Então aqui ele consegue ver que o candidato para o cargo tal teve 1, teve 10, 15, 20 votos. E aqui embaixo a gente tem um QR Code que uma pessoa, se ela quiser esse boletim de urna digitalmente, para ela computar ela mesma com o sistema dela, basta que ela leia esse QR Code aqui. Esse boletim de urna vai estar fixado no colégio eleitoral em cada porta da sessão. Depois que eu confirmar, esse resultado ele vai ser gravado na mídia que a gente chama de mídia de resultado.
Essa mídia de resultado, ela contém exatamente o boletim de urna impresso, só que com uma segurança. O arquivo aqui nessa mídia vai estar criptografado, ele tem a assinatura digital, cada urna eletrônica tem um certificado digital, então esse arquivo vai estar assinado digitalmente por essa seção. E a gente simplesmente vai ler esse resultado eletronicamente, que já representa o resultado que já é público na sessão. E aí, esse computo entre as sessões é o que a gente realiza, que a gente chama de totalização. A alteração do resultado da eleição após o boletim ser impresso é impossível, porque já é um resultado público, né? Entregue para os fiscais, publicado na sessão, no colégio, afixado. A única coisa que a gente faz é simplesmente transmitir os dados que estão nos municípios para o regional e depois para o TSE para consolidar. Só isso.